Bem-vindos ao webinar de Pensamento Computacional nas áreas de Matemática do Ensino Secundário. Trata-se do segundo webinar do ciclo de webinars mais sessões práticas no âmbito das novas aprendizagens essenciais de Matemática para o Ensino Secundário. Estes webinars são promovidos pela Direção-Geral de Educação e dinamizados pelo grupo de trabalho coordenado pelo professor Jaime Carvalho e Silva. Este grupo de trabalho integra, para além dos autores das novas AEs, professores do ensino superior e do ensino secundário com larga experiência na formação inicial ou formação contínua de professores, em desenvolvimento curricular, e integra ainda os professores que estão a lecionar as turmas piloto, que anteciparam a aplicação das novas aprendizagens essenciais a partir do ano letivo 23-24. Para dinamizar esta sessão, temos como oradores os professores Carlos Albuquerque e Rui Gonçalves Padeiro. Para além de serem coautores das aprendizagens essenciais, são também grandes entusiastas interessados na temática deste webinar. Como é do vosso conhecimento, a sessão está dividida em dois momentos. Num primeiro momento, o webinar de acesso livre e num segundo momento, uma sessão prática, a qual só podem participar um número limitado, tendo existido para efeito uma pré-inscrição para ser garantida uma dinâmica com uma qualidade muito boa. Aos professores que não vão ter essa oportunidade, muito obrigado pelo interesse manifestado, contudo vai-lhes ser dado acesso aos materiais de recursos que vão ser utilizados na sessão prática. Resta desejar a todos que tirem o maior proveito deste webinar e passo a palavra aos professores Carlos Albuquerque e Rui Gonçalves Padeiro. Olá, boa tarde. O meu nome é Gonçalo Espadeiro. Muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado para podermos estar aqui hoje, neste final de tarde, para falar um pouco sobre a integração do pensamento computacional no currículo de matemática no ensino secundário. Nós vamos, desde já, vou passar também a palavra ao Carlos para ele se poder apresentar também, dar um olá. Entretanto, eu vou começar já a fazer a partilha. Espero que se esteja a ver. Já está em modo de apresentação. Acredito que esteja visível. E vamos poder desde já avançar. Para esta primeira parte, vamos cumprir estas etapas. Vamos falar um pouco sobre as ideias-chave das aprendizagens essenciais, para que depois possamos fazer a ligação com o pensamento computacional, e depois para fazer também um exemplo de integração do pensamento computacional à luz destas aprendizagens essenciais. E depois, numa segunda parte, para quem tiver a oportunidade, passarmos então para um trabalho mais prático com algumas tarefas que vamos propor. Para esta primeira parte, gostaria primeiro de falar sobre as coletâneas de tarefas. As coletâneas de tarefas que estão disponíveis neste link que está aqui em baixo, será o espaço onde poderão encontrar quer as coletâneas relativas ao ensino básico, quer ao ensino secundário, e no caso concreto do ensino secundário, estamos a falar da matemática A, da matemática B e dos cursos profissionais. Não é a propósito, mas ainda ontem foram disponibilizados mais três coletâneas relativas a trabalho já realizado pelas turmas piloto, nomeadamente no que diz respeito à matemática A, saiu a do produto escalar, creio que terá saído também uma da matemática B e uma também dos cursos profissionais. Estão ao dispor e a ideia é que possam, a partir daqui também, ir encontrar alguns recursos que vos possam ser úteis na planificação das vossas atividades. Vamos avançar e vamos avançar precisamente para o currículo de matemática. Estamos a falar da matemática A e estamos a falar de ideias-chave que as aprendizagens essenciais acabam por, de certa forma, reunir neste documento curricular. E relativamente a estas ideias-chave que nós temos, de certa forma, como sendo pedras basilares e que, de certa forma, organizam o nosso trabalho, vamos chamar a atenção, neste caso concreto, poderíamos chamar de umas ou de outras, mas vamos chamar a atenção de três quando estamos a trabalhar
nomeadamente a integração do pensamento computacional associado ao trabalho com um qualquer tema da matemática A. Vamos chamar a atenção, em especial aqui, de um recurso sistemático à tecnologia, não poderia deixar de ser, uma vez que, de certa forma, o pensamento computacional está intimamente relacionado a um trabalho que se realiza com recurso à tecnologia e que, de certa forma, pode ser uma ajuda muito importante na resolução de problemas. E, como tal, sendo o pensamento computacional também uma forma de resolver problemas com uma filosofia muito própria, chamamos também aqui esta ideia-chave da resolução de problemas, modelação e conexões. Uma terceira ideia-chave que também podemos ter em linha de conta quando trabalhamos o pensamento computacional a par da introdução de um ou outro tópico de matemática, temos também aqui as práticas enriquecedoras e da criatividade, porque de certa forma o trabalhar com o pensamento computacional e a integração do pensamento computacional, de certa forma, é uma maneira de favorecer o desenvolvimento da criatividade e promover uma atitude positiva face à matemática. Posto isto, vamos passar para o caso concreto do pensamento computacional e antes de aprofundarmos depois com um ou outro exemplo, gostaríamos de deixar aqui algumas ideias acerca do que se pretende com o desenvolvimento do pensamento computacional no currículo. Carlos. Carlos não está. Posso continuar eu a falar sobre o que se entende aqui com o pensamento computacional. Pois a ideia aqui, quando falamos de pensamento computacional, estamos precisamente, como já tinha sido dito anteriormente, estamos a falar aqui num processo que, de certa forma, permite nós podermos trabalhar a resolução de problemas através de um agente que poderá ser o computador, poderá ser por recurso à programação, poderá não ser propriamente com a programação, poderá ser através da folha de cálculo, pode eventualmente até ser com um ambiente de geometria dinâmica, mas estamos a falar de uma forma muito própria de nós podermos abordar a resolução de um determinado problema, uh, tendo em conta esta forma de trabalhar que é muito própria das ciências da computação. O Carlos já está de volta, não sei se lhe posso passar a palavra para que ele possa explorar um pouco mais este tema. Sim, peço desculpa. Na questão do pensamento computacional, a primeira coisa que temos que normalmente gosto de destacar eh, é que é algo que sempre esteve ligado à matemática. Isto é um ponto importante porque digamos, o conceito, a divulgação do conceito é muito recente, recente em termos históricos, se quisermos. Estamos a falar do primeiro artigo de 2006, mas já com outras raízes ao longo do século XX, mas trata-se de algo que sempre esteve intrinsecamente ligado a aspectos da matemática. E, portanto, nós aqui vamos até, sobretudo, destacar, digamos, os componentes que têm a ver com, que têm, digamos, mais a ver com a matemática. Pode, numa perspectiva de ciências da computação, procurar-se outras ligações. Eh, Nós destacávamos aqui, que tal como aliás está nas aprendizagens essenciais, algumas práticas, pode-se também chamar de dimensões, componentes, que caracterizam, digamos, que se destacam no pensamento computacional. A primeira delas é a abstração, que é algo que nós sempre associamos à matemática e que vai ser necessária para, digamos, de alguma forma, criar representações computacionais dos diversos problemas que estamos a tentar resolver. Mas também, digamos, a tradição digamos, da abstração, de procurar generalizações ou procurar, no fundo, retirar do problema tudo o que não é essencial para a sua resolução e digamos, e abordar apenas a estrutura, se quisermos, do problema. Por outro lado, também a decomposição, digamos, um bocadinho na linha do Descartes, de compor o problema, que é algo que também
tradicional da matemática. Afinal, costuma-se dizer que qualquer teorema é trivial se demonstrarmos um número suficiente de lemas, quer dizer, se formos fazendo os passinhos todos. E esta decomposição também vai ser importante quando tentamos arranjar uma solução, decompor o problema. O reconhecimento de padrões aparece também aqui, associado muitas vezes digamos, a identificar estruturas ou identificar soluções ou partes de problemas que podem ser depois reutilizadas e que podem ser aplicadas em contextos diferentes. Portanto, vai ser também uma componente a destacar. E talvez aquilo, digamos, o aspecto que muitas vezes nós mais facilmente associamos ao pensamento computacional, que é precisamente a análise e a definição de algoritmos, a definição de algoritmos, criação de algoritmos e análise desses algoritmos, o que é que vai acontecer. Note-se que a própria palavra algoritmo vem da matemática, inicialmente associada ao processo das operações aritméticas, que nós associamos desde o primeiro ciclo à matemática, mas depois também, digamos, a todos os algoritmos que se foram desenvolvendo, e muita parte da matemática está relacionada com, ou tem algoritmos próprios, ou tem análise desses algoritmos, e tem depois também análise do que é que vai acontecer ao longo do tempo, ou da memória que é necessária para os algoritmos. Um aspecto que nem sempre é realçado, mas que felizmente está incluído digamos, nas práticas de pensamento computacional a nível do ensino da matemática, é precisamente a depuração. A depuração vem um bocadinho do inglês do debug, quer dizer, a ideia de retirar, reanalisar, voltar a rever, em primeiro lugar, retirar os erros e, noutras dimensões, às vezes, procurar melhorar o que se está a fazer, quer dizer, fazer de maneira diferente, fazer melhor, todo este processo de revisitar, porque é muito importante quando nos começamos a trabalhar e quando passamos aqui para a prática com computadores, estarmos sempre preparados para provocar erros, quer dizer, é inevitável quando estamos a tentar codificar que os erros vão surgir. Para quem está habituado a uma perspectiva sobre a matemática, em que o erro é algo apenas que se deve ser evitado e do qual se deve fugir, a computação poderia ser frustrante porque os erros são absolutamente inevitáveis, estão sempre a surgir. E, portanto, entrar nesta dinâmica de se não temo o erro, citando agora o Bento Jesus Carrasco, se não temo o erro é porque estou sempre disposto a corrigi-lo, aqui será também não temermos os erros porque rapidamente retomamos e nos habituamos a corrigi-los. Mas a própria matemática também sempre teve esta possibilidade de controle dos processos que fazíamos. Afinal, as provas das operações que se faziam desde o primeiro ciclo não eram senão processos de testes parciais que não controlavam tudo, mas, por exemplo, a prova dos 9 é um processo precisamente de controle e depuração, porque se a prova dos 9 não estiver a bater certo, eu tenho que voltar atrás, corrijo o erro e avanço. Portanto, este aqui, portanto, nesta fase de depuração e de otimização dos processos, significa também que às vezes vamos descobrir novas formas e melhores formas de resolver os problemas e de os abordar. Nós encontramos tudo isto tradicionalmente na matemática, a computação deu-lhes uma outra perspectiva e precisamos de tudo isto porque vamos ligar a matemática e os computadores, e há muita matemática que sempre... É preciso ver que a criação dos próprios computadores, desde as primeiras máquinas de calcular até aos primeiros computadores eletrónicos, nós vamos descobrir quer necessidades de cálculo, quer matemáticos envolvidos na concepção e no desenvolvimento destas máquinas. Continuo? Queres continuar, Gonçalo? Posso continuar? Sim. Podes continuar, Carlos, sim. Há aqui alguns aspectos que, pronto, o próprio conceito de pensamento computacional, quer dizer, é como um conceito novo e algumas coisas que convém destacar, quer dizer. Por um lado, complementa e combina pensamento matemático e engenharia. Nós aqui vamos sobretudo para a vertente do pensamento matemático, mas numa perspectiva mais alargada, o pensamento computacional vai também incluir a construção e desenvolvimento de sistemas que podem ser muito complexos, e, portanto, há toda uma dimensão da engenharia que também vem associada ao desenvolvimento de sistemas informáticos complexos,
Não é isso que se pretende nas aprendizagens essenciais, portanto, são extremamente simples, portanto, não é tanto este aspecto. Depois que também a ideia de que, é assim, o objetivo e o próprio pensamento computacional pode ser até desligado de uma máquina. Portanto, pode ser praticado, e aliás, isso foi desenvolvido a nível do primeiro ciclo, pode-se fazer, digamos, desenvolver uma série de aspectos do pensamento computacional sem uma máquina eletrónica ligada. O essencial, digamos, é a nível das ideias, a nível não de depois como é que os artefatos são desenvolvidos. Agora, quer dizer, poderíamos pensar em máquinas de fazer cálculos sem que elas fossem construídas. Foi essa a ideia original do Turing, no fundo, para fazer uma máquina absolutamente conceptual, mas tem realmente muito mais divertido, diria eu, poder pôr em prática e ver o programa a produzir resultados. Notar também que não se trata, que é, digamos, o pensamento computacional algo que diz respeito aos humanos, não tem a ver, digamos, não é como os computadores pensam. Claro que nós temos que compreender como é que o computador funciona, pelo menos em alguns aspectos mais elementares, mas tem a ver é com o pensamento de humanos sobre como os humanos resolvem problemas. Depois também é importante é que trata-se destacar que não se trata de mecanizar, quer dizer, não se trata aqui de fazer um processo repetitivo ou de aprender a fazer uma coisa e apresentar só aquilo, quer dizer, tudo que é repetitivo os computadores vão fazer tipicamente muito bem, mas aí nós só lhes dizemos o que é que têm que repetir, não vamos ser nós a repetir, e não somos nós que temos que adquirir, digamos, a forma de pensar do computador. Trata-se de algo, de como os humanos podem conceber formas de pôr o computador a resolver os seus próprios problemas. Nos tempos que correm, por via até quer da difusão dos computadores, quer também em grande parte porque muita da nossa vida profissional e social é condicionada por modelos, de alguma forma, modelos matemáticos. Há muitas situações em que compreender, digamos, o que está por trás deste pensamento. Imaginem, por exemplo, quando nós ligamos para o número de emergência, há toda uma espécie de algoritmo que é indicado aos operadores, que lhes diz o que é que devem fazer em função das informações que vamos dando. Portanto, podermos compreender este modo de funcionamento para até podermos discuti-lo e considerar o que é que deve ser feito de uma forma ou de outra e discutir também as opções técnicas e ou políticas em geral, é algo que, digamos, tem a ver com o pensamento computacional, embora não seja evidente à partida que se trate de implementar seja o que for numa máquina. Portanto, diz respeito a todos e aparece-nos em todo lado. Bem, vamos avançar e, tal como tínhamos previsto para esta primeira parte do nosso webinar, vamos apresentar um exemplo prático. E este exemplo prático que nós vamos apresentar diz respeito ou está relacionado com a conjetura de Collatz. A conjetura de Collatz está associada ao tema da matemática discreta, aparece-nos na matemática A no 11º ano, no tópico das sucessões e permite-nos, de certa forma, estar a trabalhar aqui com estes subtópicos do termo geral e da definição por recorrência. Os objetivos de aprendizagem que podem estar, de certa forma, ou que podem ser desenvolvidos e trabalhados nesta abordagem que nós vamos apresentar a seguir, dizem respeito precisamente com as regularidades e com as formas de gerar sucessões a partir dos termos gerais ou por recorrência. Estamos a falar precisamente de uma ação estratégica do ensino do professor que nos aparece no documento curricular e uma das sugestões que lá é feita diz precisamente respeito a poder recorrer a programas em Python para poder trabalhar quer sucessões definidas por recorrência, quer até mesmo sucessões obtidas a partir de um determinado termo geral. E um dos exemplos que é lá dado é precisamente este exemplo de recorrer a um programa em Python para poder analisar determinadas sucessões e uma delas é precisamente a conjetura de Collatz. É para aí que nós vamos avançar e vamos avançar precisamente com, para quem possa não estar familiarizado
com esta conjetura, com esta sucessão, vai ser apresentada aqui de uma maneira um pouco mais simples, que diz o seguinte: a partir de um qualquer número inteiro positivo, vamos considerar as seguintes operações. Se o número for par, vamos dividi-lo por 2 para obter o termo seguinte. Caso contrário, se esse número inteiro a partir do qual nós partimos não for par, ou seja, se for ímpar, vamos multiplicá-lo por 3 e adicionar 1. Aquela frase que termina aqui, não necessariamente à partida a tenhamos logo como um dado adquirido, mas vamos ver na exploração que vamos realizar a seguir que há de haver uma dada altura em que nós vamos chegar ao valor 1. Por isso, recapitulando, vamos partir desta conjetura, a partir de um qualquer número inteiro positivo, pegamos nesse valor. Se esse número for par, vamos dividi-lo por 2 para obter o seguinte. Se ele for ímpar, vamos multiplicá-lo por 3 e adicionar 1 para obter o seguinte. Permite-me, Carlos, que eu vou já aqui dar Sim, um sim. exemplo muito prático. Imaginemos que eu vou partir do número 6. Se eu partir do número 6, o número 6 é par, vou dividir por 2, quer dizer que o termo seguinte será o 3. Como o 3 é um número ímpar, vou multiplicá-lo por 3 e adicionando 1, quer dizer que o termo seguinte vai ser o 10. A seguir, pegando nesse 10, como ele é par, vou dividir por 2 e vou chegar ao 5. Chego ao 5, sendo ímpar, vou multiplicar por 3 e adicionar 1, vou chegar ao 16. A partir daí, 16 é par, divido por 2, ia para 8. De 8 dividia por 2, ia para 4. 4 dividia por 2, ia para o 2. E finalmente dividia por 2 e chegava ao 1. Chegando ao 1, ou continuava com a aplicação destes dois critérios, ou então, chegando a 1, terminava e tinha aqui a minha sucessão de termos, que eu não os contei, mas que começavam no 6 e foram seguindo estes procedimentos até chegar a 1. Por isso, é a partir daqui que nós vamos querer trabalhar com esta conjetura. Reparem que com este número 6 que eu tomei a liberdade de apresentar como exemplo, conseguimos fazê-lo de forma mental, mas conseguem imaginar certamente que se eu começar com um qualquer outro número inteiro positivo, que não consigo à partida garantir todos os termos de uma forma tão rápida quanto possível. E por isso o nosso desafio passava por escrever um programa em Python que, a partir de um qualquer valor inicial, permitisse determinar então os termos da sequência desta sucessão de Collatz até chegarmos pela primeira vez ao número 1. Por isso, este era o nosso primeiro desafio, e deste desafio nós temos já aqui, por acaso, um primeiro print do que poderia ser uma primeira abordagem, mas eu vou, a partir deste link que aqui está, desculpem que o link não me funcionou, eu vou ter que sair para poder entrar neste link que aqui está. Eu estou em crer que ainda estou a partilhar o meu ecrã, e a partir deste link vamos ter um bloco de notas de uma determinada área onde nós podemos trabalhar o, o- a programação em Python. Eu vou novamente tentar maximizar o ecrã e vou pedir então ao Carlos que faça uma exploração. Gonçalo, se calhar, pronto, as pessoas já têm o link, mas posso ser eu a partilhar para poder ir Ah, sim, fazendo as sim, sim, subidas e com certeza. descidas. Com certeza. Sim, Portanto, deve estar a chegar agora. já está, já Pronto, está. já está. Qual é a ideia? Pronto, como o Gonçalo aliás, fez os cálculos, nós conseguimos de cabeça mais ou menos fazer digamos, estes termos desta sucessão. Como se tornaria rapidamente inviável fazer isto para números um pouco maiores, e vamos ver que não precisam de ser muito maiores para dar muitas contas, a primeira ideia é precisamente fazer o tal programa em Python. Mas aqui a ideia será fazer este programa de uma forma incremental, quer dizer, a proposta que aqui é feita é um bocadinho de nós não precisamos de fazer logo de início um programa acabado. Vamos fazer isto a partir de uma coisa muito simples. Por exemplo, vamos mudar de 6 para 7
E, portanto, vamos usar aqui este programa. Começa com um n igual a 7. Nós vamos escrever os números, portanto, vamos fazer aparecer primeiro o n, print do n, e depois temos aqui um ciclo. Nós nem precisamos da variável, porque este ciclo aqui não nos interessa qual é o valor que a variável está a percorrer. O objetivo é só fazer 30 vezes a mesma coisa. Portanto, a forma mais simples é repetir e ver o que é que vai suceder. Reparem que um programa vai ficar algo relativamente simples, porque embora os ifs já tenham alguma complexidade, porque basicamente é se isto, digamos, é n módulo 2, for igual a zero, dois pontos, e então aqui está o que é que nós temos que fazer, que é dividir por 2. Isto vai dar o quociente da divisão inteira, de n por 2. As duas barras têm este significado aqui no Python, e compreende-se que, caso contrário, o else é o caso contrário, o que fazemos é o n toma agora o valor 3 vezes n mais 1. Reparem que isto no Python funciona com os alinhamentos, portanto, o que é feito dentro do ciclo for é o que está aqui alinhado com dois espaços para dentro, e aqui o println está alinhado com o if. Portanto, nós repetimos 30 vezes, testar se o n dividido por 2 dá 0, o número é par, dividimos o número por 2. O n dividido por 2 quer dizer o n módulo 2, o resto da divisão inteira é 0, dividimos a divisão inteira por 2. Caso contrário, triplicamos e fazemos o print do número. Reparem que o primeiro é fácil, 3 vezes 7 é ímpar, 3 vezes 7 são 21, mais um 22. Portanto, temos o 22, que é par, passa para o 11. 11 vezes 3, 33, mais um 34. Mas agora reparem que quando nós executamos o programa, eu voltei a executá-lo, reparem que isto aqui estamos no Colab da Google, repete os mesmos resultados, já tínhamos, mas reparem o que é que vai sucedendo. E aqui há esta perspectiva de, por acaso deu isto, mas podia dar outra coisa qualquer, quer dizer, o que é que nós poderíamos esperar? 7, 22, 11, vai ao 34, 17, vai voltar a subir ao 52, depois cai até ao 13, quando chegar aqui ao 40, vai até ao 10, do 10 vem ao 5, depois volta ao 16. E se recordam de há bocadinho, o que é que acontece no 16? Vem dividindo por 2, porque é uma potência de 2, 8, 4, 2 par, e o 1. O 1 volta, 3 vezes 1 mais 1 dá 4, 4 dividido por 2, 2 e 1. Portanto, a partir do momento que chegamos aqui ao 1, o que vamos depois repetir é indefinidamente o 4, 2, 1. E, portanto, justifica separar, quer dizer, já não há nada de novo para descobrir aqui, sabemos o que é que vai suceder a seguir. E reparem, estas contas podem ser feitas até mesmo só com papel ou sem papel, só mentalmente, mas a grande questão, a tal conjetura do que não é do Collatz, diga-se de passagem, que é um problema que o Collatz discutiu e estudou, mas esta sucessão perde-se, digamos, na história ainda que recente, de onde é que, quem é que teve esta ideia pela primeira vez de fazer esta sucessão, mas a questão aqui é, todos os números irão necessariamente acabar por chegar a 1. Isto é uma conjetura porque não se encontrou até o momento nenhum exemplo de um número que não acabasse em 1, poderia ter acontecido, mas também ninguém conseguiu produzir uma demonstração. E quando se diz ninguém, estamos a falar de haver muitos e muitos matemáticos de enorme envergadura a trabalhar no assunto e ainda não se ter chegado a uma solução. Agora, a questão é, nós partimos aqui do problema mais simples, vamos só acrescentar um pouco mais, que é, vamos contar as operações e vamos, sobretudo, não usar um ciclo for que repete 30 vezes a mesma coisa, ou um certo número de vezes, vamos usar uma forma de controlar a repetição que seja sensível a uma condição lógica verificada em cada passo. Reparem que agora vamos a um número muito mais ambicioso, 2302, só que agora vamos usar um ciclo while. Reparem que o que está aqui dentro é tudo igual, é a mesma coisa que estava no ciclo for, a única diferença é que este ciclo vai correr enquanto o n for diferente de 1. Portanto, enquanto o n não for 1, quando o n chegar a 1, para e o programa termina. Reparem que agora a conjetura de Collatz traduz-se em termos deste programa, dizer, será que este programa termina, qualquer que seja o número natural que eu lhe dê aqui? Carlos, permite-me Sim. só que entre na conversa, precisamente para chamar a atenção a esta diferença que tu estás a falar agora neste momento. Enquanto no anterior foi utilizado um ciclo for, e aquele ciclo for era explícito que se esperava que repetisse 30 vezes, ou seja, nós sabíamos à partida quantas iterações é que iriam aparecer nos outputs que iriam ser produzidos. Não sabendo o que é que iria acontecer, neste, à partida,
a diferença é que nós estamos perante um ciclo que não sabemos quantas iterações vai ter. E é muito mais ambicioso, ambicioso no sentido em que, primeiro, não sabemos quantas iterações vai ter, precisamente porque não sabemos se aquela condição que é colocada à partida, que é enquanto for diferente de um, repete isto indefinidamente, vai produzir precisamente essa incerteza e por isso se chama, costumam chamar este tipo de ciclos os ciclos sem fim ou endless cycles, que à partida não sabemos quantas iterações vão ter. Aqui para criar um bocadinho, obrigado, Gonçalo, vou mudar o número ligeiramente, mas isto vai mudar bastante as coisas. Se eu agora executar, vamos ver qual foi o percurso. Parem que ele despejou rapidamente, mas do 2303, isto vai subindo e descendo. Notem que chegamos aqui ao 15.000, chegamos a certa altura ao 118.096, com o 2303. Parece ser o maior que aqui aparece, e depois volta, reparem que sobe e desce, não é, mas acaba por chegar aqui ao 40, e nós a de 40 já tínhamos visto este filme antes, entre aspas, porque o 40 vem ao 10 e do 10 vai ao 16 e do 16 vem ao 1. Uhum. Reparem que falta aqui, que nós ainda não fizemos, portanto, temos aqui uma referência que é a conjetura de Collatz. O que é que nos falta agora? Falta-nos a contagem, e para a contagem nós podemos fazer um pouco mais. Vamos precisar de instalar uma variável para fazer a contagem, precisamente não sabemos quantas vão ser. Este contador começa por ser zero, chamei-lhe conte, podia ser outro nome qualquer. Reparem que esta parte do ciclo é toda igual, e aqui o que fazemos é esta instrução, que é um bocadinho codificada, que é equivalente a conte igual a conte mais um, se preferirem pôr assim, que é incrementar uma unidade da conte. Uma vez concluído tudo, e agora aqui notem que este print e este print número de iterações está fora do ciclo. Está encostado ao programa principal e fora do ciclo vai fazer. E, portanto, nós estávamos aqui a fazer, qual é que fizemos? Desculpem só, já é o 2303. Podemos pôr aqui o 2303 e fazer a contagem, e ele diz-nos que fez 58 iterações. Portanto, depois de 58 vezes fazer a conta, chegamos aqui. Isto agora vai-nos permitir, digamos, reparem, nós já temos aqui uma série de coisas que vamos resolvendo. Eu vou só muito brevemente indicar aqui algumas explorações possíveis, pronto, mas não temos tempo de fazer aqui. Uma delas é, por exemplo, fazer um gráfico para cada número inicial aqui na horizontal, quantas iterações foram necessárias até chegar a 1. Aqui por volta do 6.000, isto foi feito até 10.000, por volta do 6.000 são necessárias um pouco mais de 250 iterações para alguns valores, mas depois outros valores ao lado têm valores muito diferentes. Obtemos este padrão gráfico. E já agora também um outro desafio que tem a ver com os números negativos, mas que aqui é sempre com positivos, que é se eu alterar, dividir por 2 no caso par, mas subtrair 1 em vez de somar 1. Isto vai gerar uma dinâmica diferente e é bastante também interessante explorar, quer dizer, o que é que isto tem em comum ou de diferente em relação ao anterior. São pistas. Mas se nós preferirmos pistas, digamos, outras abordagens, há muitas questões simples até que podem ser levantadas à volta desta sucessão. Podemos passar agora para... Novamente para a apresentação para que estávamos a acompanhar há pouco. Deixem-me só preparar a partilha. E a partir dessa, vamos agora também apresentar aqui alguns possíveis desafios. Deixem-me só, estou aqui um bocadinho perdido nos slides. É precisamente este que aqui está. E deixamos-vos com alguns desafios que podem ser colocados quando uma proposta destas venha a ser trabalhada com alunos em contexto de sala de aula ou em contexto de trabalho de projeto. Nomeadamente, começar por desafios simples que puderam observar no decurso da exploração deste exemplo, nomeadamente começar com valores iniciais concretos. O que é que acontece quando começo pelo 10? O 10 que já ouvimos várias vezes a ser falado hoje, ou começar no 50, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ou qual deverá ser o valor inicial para que a nossa sequência tenha exatamente 10 termos? Ou seja o valor inicial mais 9 iterações.
que valor é que eu devo começar para que isso possa acontecer. E o engraçado será depois os alunos poderem explorar isso a partir do próprio programa que acabaram de realizar. E será curioso se os alunos partirem de valores diferentes. Ou seja, não necessariamente eles terão que partir todos do mesmo valor, porque haverão certamente valores iniciais que nos vão gerar sequências com 10 termos. Quem diz com 10 termos pode falar com 15, poderá falar com o valor que nós bem entendermos. Depois, outra relação que pode também ser explorada é o que é que vai acontecer ao valor inicial quando estamos a falar de números de termos de duas sequências em que o valor inicial de uma é o dobro da outra. O que é que será que acontece com essas sequências? Por exemplo, há bocado começámos inicialmente com o número 6. Podíamos fazer a experiência com o número 12. O que é que vai acontecer quando começarmos com o número 12? Claro que isto para os alunos pode levar algum tempo a pensar, mas se olharem, a coisa não será assim tão complicada. Se eu partir do número 12, vou dividi-lo por 2, chego a 6, a partir da 6, já vimos esse filme, é toda a sequência que já foi criada para o 6, ou seja, basta o número inicial ser o dobro do outro para verificarmos que, em termos de número de, de, de elementos na sequência, é só mais um, porque a partir do momento que divido por 2, estou exatamente com o valor da outra. Depois, uma das coisas que também já o Carlos falou há pouco, tocou assim levemente nesta questão, o que é que deverá acontecer, qual deverá ser o valor inicial para o qual a sequência, para que ela possa ser estritamente decrescente. E há pouco acho que percebemos isso, que a partir do 16 dividíamos por 2 dava para 8, 4, 2, 1. Mas quem diz 16 diz 32, porque o 32 dividido por 2 dá 16 e a partir daí também é estritamente decrescente. Quem diz 32 diz 64 e por aí fora. Ou seja, é bom de ver que para que uma sequência destas seja estritamente decrescente, o valor inicial tem que ser uma potência de base 2. E depois também podemos, de certa forma, determinar o termo geral da sucessão cujos termos são valores iniciais para uma sucessão estritamente crescente. E aí, esse termo geral desta sucessão de termos de valores iniciais era precisamente o 2 elevado a n. Quem diz estes desafios dirá outros que, quando nós somos confrontados com estes, certamente nos iremos lembrar de outros que poderão fazer todo o sentido serem explorados num momento a posteriori, depois dos alunos desenvolverem esse código, essa programação em Python que lhe permite, de certa forma, muito rapidamente ver todos os termos de uma sequência desta natureza. E era este o exemplo que vos queríamos deixar, antes de podermos terminar, precisamente para, de certa forma, podermos aqui ilustrar neste webinar o que é que se entende como pensamento computacional olhado com as lentes do ensino e da aprendizagem da matemática, a sua integração no currículo da matemática, e também, com este exemplo concreto, percebermos, de uma certa forma, como é que isto se pode aplicar e como é que pode ser levado à prática com os nossos alunos em contexto de sala de aula. Por isso, terminando este webinar, resta-nos, vou fazê-lo em nome de todos os meus colegas, agradecer a vossa presença, a vossa participação e, se assim o entenderem, depois irão ter estes materiais ao vosso dispor, associados também às tarefas que vamos explorar neste segundo momento prático associado a este webinar. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa presença e boa tarde a todos.